Início de trabalho, eu sou muito grato assim de presença de todos os senhores e cada um sabe assim que o trabalho só existe também pela colaboração de todos. Então, meus agradecimentos assim a todos os senhores. O nosso tema é a fala do Senhor. A fala do Senhor são os ensinos. Os ensinos são os auxílios. É bem importante assim, porque o filho tem que aprender a língua da casa dos pais. E a gente vai observando a criancinha de meses ali, muitas vezes a mãe fala assim bem próximo da criança para a criança aprender o movimento da boca, para associar o movimento da boca com aquilo que ele está ouvindo. Esse trabalho é feito todo o tempo da vida de uma pessoa. A fala do Senhor, os ensinos. Então, os ensinos são auxílios, porque nós caminhamos pela criação, através dos milênios, nós vamos saindo do caminho, saindo da trilha. Porque se nós estivéssemos caminhando direitinho, nós viríamos assim que o outro não iria nos influir, porque o caminho de cada um é individual. Fica bem fácil assim da gente observar na moradia. 4 irmãos, por exemplo, cada um tem um corpo, cada um gosta de uma maneira de preparar o alimento, de uma maneira de vestir, da cor das vestes. Então a vida nossa é individual. E fica bem claro assim de observarmos que eu vejo uma coisa muito bonita lá no infinito, lá no horizonte, e o que acontece? Eu quero mostrar aquela coisa bonita para o meu semelhante, aquele que se encontra na minha proximidade. Mas aquilo que eu estou vendo é visto somente do ângulo em que eu me encontro. O outro pode ter uma noção. Então muitas pessoas acham assim que ter fé é suficiente. Não é suficiente. Porque falta dentro de nós aquele equilíbrio, aquela ponderação, porque nós perdemos. Fica bem fácil assim de observar que nós perdemos, é só observar os nossos pais. Eles se encontram muitas vezes sem saúde e muitas vezes sem sabedoria. Isso é quase 100%. Nós somos a constituição dos nossos pais. Então aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, o conceito que nós temos, não é um conceito correto. Se o conceito que nós temos fosse um conceito correto, o nosso ambiente, nós mesmos, teríamos uma condição de apresentarmos numa condição melhor, de mais lúcido, de mais sábios, de mais belos. Nós não fazemos assim. Então, essa condição assim, a pessoa tem que lembrar que nós temos que mudar dentro de nós. E não se muda assim. Fica bem fácil da gente observar quando a pessoa machuca uma parte do corpo. Se ela cuidou daquela parte que machucou de maneira correta imediatamente, quase que imediatamente aquilo melhora. Um exemplo é quando uma criança pequenininha machuca e aquela criança ainda está sob os cuidados da mãe, devido à idade dela, poucos anos. Então a mãe ainda tem uma força para transmitir para aquela criança uma energia e equilibrá-la. E aquela criança muitas vezes vai dormir e muitas vezes a mãe sai do ambiente em que ela está para poder ter essa energia para equilibrar aquela criança. E aquele machucado daquela criança é verdadeiro, porque a janela espremeu o dedo da criança, a porta, ela caiu, esfolou, e o adulto sabe que aquilo dói. Mas a mãe tem a capacidade de fazer esse trabalho, a mãe, a avó, essa energia verdadeira. Se a pessoa demora para melhorar
usar de uma energia especial para melhorar, então uma célula vai machucando a outra. Então, com o conceito errado que nós desenvolvemos através dos milênios, nós temos que nos esforçarmos muito para compreender as informações que o livro Na Luz da Verdade traz. Essas informações a pessoa tem que lembrar assim, que muitos e muitos de imediato contestam. Um ou outro de imediato fala: preciso de melhorar-me, elevar-me para compreender essas informações. Essas informações, um relato, né? A pessoa fala assim: vou gastar anos, porque é de uma condição superior, eu que tenho que me elevar. Mas se a pessoa descuida um pouco, ela acha que está bom as informações que ela já recebeu. E ela acha que está bom. Não está bom, porque não teve a condição ainda de mudar a Constituição. A mudança da Constituição é aquele caso. A pessoa machucou, vai machucando, fica fácil da gente observar quando a pessoa compra um sapato e depois esse sapato machuca. A pessoa não tem como voltar para a moradia para fazer a troca do par de sapato que ela estava no pé. Aí o que acontece? Ela fica meses depois sem colocar aquele sapato no pé, ou muitas vezes nem volta a colocar aquele sapato no pé. Isso é físico. Então foi machucando o machucado. Nesse dia que isso aconteceu, era um pouquinho do pé que estava pegando aquele sapato. Depois a pessoa começa a ver que o joelho está incomodando. Depois foi as costas. No final do dia, o corpo da pessoa está dolorido e ela está sem humor, pelo sofrimento que ela passou durante o dia. A nossa constituição de entender os ensinos e a nossa acomodação é igual. Então a pessoa tem que lembrar assim, que os auxílios é verdadeiro. Para toda a época da nossa vida, nós recebemos auxílios de compreensão, de maneira de sermos, de nos tornarmos qualificados para a vida. Mas a vida só tem importância se a pessoa está ligada com a luz. Aquela condição bem importante assim que muitos falam, né? O meu trabalho, não tem nenhuma significação se a pessoa perde a saúde. Não tem. Se perdeu a saúde, se perdeu o saber, o trabalho não tem nenhuma importância. E não tem nenhuma importância o bairro que a pessoa mora, se ela não tiver confiança no Criador. Aquela pessoa que mora lá no interior, naquela propriedade grande, aquele outro que mora lá no interior, com aquela propriedade bem pequena, só tem importância se tem o conhecimento que o livro Na Luz da Verdade fornece. Se não tiver conhecimento, não tem significação, não tem importância. Porque a pessoa tem uma perspectiva para as coisas da matéria grosseira. E a gente sabe assim que tudo da matéria grosseira é perecível. Quem já comprou propriedade de herdeiros, ou quem já ouviu relatos de pessoas que trabalham em cartório, sabe assim que aquele que está fazendo a compra, ele recebeu uma orientação dos vendedores para levar em dinheiro, que imediatamente aquele dinheiro é distribuído ali entre aquelas partes. Um já estava com uma dívida, o outro programando um passeio, o outro ia fazer aquilo e o outro ia fazer aquilo outro. Quer dizer que já foi aquela propriedade, já se esvaiu. Então, se aquele adquiriu com um propósito de usar bem aquela propriedade, durante o período da sua existência, ele usou bem. Se ele ficou sem saúde, ele não usou bem, porque ele não foi alinhando. E a questão de faltar a saúde para cada um de nós é bem fácil. É só observar a vida dos nossos pais. A saúde e o saber. Faltou saúde, faltou saber, somos nós. A fala do Senhor é essa condição de compreendermos os ensinos e de ter aquela confiança que não está relacionado a morar nesse bairro ou naquela localidade. Não está relacionado a nada.
está relacionado à confiança que a pessoa tem nos ensinos, porque ela compreende direito. O termo que se usa, eu tenho fé como? Aquele homem que trabalha naquela empresa, que movimenta aquelas máquinas, ou que trabalha na parte administrativa, ele não tem fé, ele tem que conhecer detalhes. E ele sabe assim que para que ele aprofunde naqueles detalhes, ele vai largar outros setores. Então ele coloca uma pessoa que entende daqueles detalhes daquele setor. E quando ele tem uma dúvida, ele dirige aquele. Então ele posiciona e muitas vezes ele não tem um aprofundamento daqueles detalhes. Mas ele tem dentro dele uma capacidade superior de mudar a norma do tempo e do espaço, de ver antes o melhor. A capacidade de ver antes, o Criador deu para todos. Não tem importância o bairro que a pessoa mora, mas todos nós temos uma condição interna de saber antes o começo do certo e o começo do errado. Isso o Criador deu para todos. Se nós não usamos, é problema de cada um. E é bem grave assim. Cada um que não usa, ele é responsabilizado. Ele mesmo. Porque não usou direito, o corpo padece. E tendo sofrimento é muito ruim. Trabalho muito para que as pessoas não tenham sofrimento. Que entre a compreensão, entre a ponderação. Isso é físico, isso é verdadeiro. E trabalho muito para que a pessoa tenha aquilo que vai ser bom para a vida dela. E não que vai ser bom para ser visto para os outros, mas que vai ser bom para a vida dela. Que ela vai ficar feliz, que tudo vai dar certo para a vida dela e ela vai fazer bom uso daquilo que ela tem. A fala do Senhor é esses ensinos. E é bem interessante assim, porque como cada irmão, filho do mesmo pai, mesma mãe, tem uma maneira de ver a vida, tem uma maneira de gostar do alimento, das vestes, tem o seu jeito. Agora, imagine uma outra pessoa que é filho de outro pai e de outra mãe. Então, a outra pessoa é muito diferente da minha pessoa. Então, o que acontece? Acontece aquilo que eu expliquei agora há pouco, que é, estou vendo algo no infinito, no horizonte, mas aquilo está sendo visto do ângulo que eu me encontro, que é a mesma coisa, está subindo numa escada, naquele degrau só pode ficar um de cada vez. Então, a visão de cada um é diferente. Então, o ensino, ele atende a todas as compreensões. Então, é da responsabilidade da pessoa fazer muito esforço para melhorar a sua constituição, para que dentro dela também fique mais leve, mais sublimado. Isso é físico, porque a gente sabe assim que para melhorarmos uma constituição, a pessoa gasta 2 anos, porque quando tem um estímulo externo que apresenta como se fosse bom, que é o caso de um novo amor, que é o caso da moradia que aquele comprou, do bairro agora que ele mora, da aquisição do carro, aquilo acaba, não tem vida. Aquele esforço que a pessoa fez foi linear, não teve um esforço de ter uma compreensão, teve um esforço para poder, na vida de matéria grosseira, equiparar a outro que já tem aquele patrimônio, aquilo outro. Mas para dentro da pessoa, porque quando a pessoa tem uma lucidez, uma conquista, muitas vezes eu peço para que essa pessoa não verbaliza para um ou verbalizar para o outro. A pessoa tem que ser muito cuidadosa, porque o outro não fica feliz com a aquisição que eu agora pude ter. O outro normalmente, muitas vezes, pensa assim, que aquilo já é uma realização que ele podia ter. Mas como ele está tendo? E é muito grave assim, porque mesmo a pessoa sendo de fio sanguíneo, faz determinados elogios que
o outro pensa que aquilo também é verdadeiro, porque está vindo de uma pessoa de fio sanguíneo. A fala do Senhor é um cuidado, é bem importante assim. Esse propósito da pessoa ter sabedoria na velhice, saúde na velhice, é um propósito, porque se faltou a consideração. E a gente sabe que faltou a consideração, aquela pessoa não vale nada. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós sabemos também que o meu entendimento é o meu entendimento. Não tem como eu dar o meu entendimento para outra pessoa. A outra pessoa, ela tem que lembrar assim, que ela que tem que caminhar. Porque aquela criança, naquele período escolar, para ela ficar com a caligrafia bonita, ela é que tem que ficar fazendo o trabalho de desenvolver a habilidade, a motricidade, para ficar com a caligrafia bonita. Não tem como. Isso é bem importante assim. Então, aquele conhecimento de material escolar, que aquela criança precisa de ter aquele conhecimento, ela é que tem que fazer o esforço para ter esse conhecimento. Para nós termos o conhecimento, esta é a condição. Quando fala-se que tenho fé e que tudo vai dar certo, aquele profissional que trabalha com aquela máquina, ele não pode falar assim, que aquela máquina, ele tem fé naquela máquina. Ela emperra, quebra um rolamento, e ele tem que saber onde é que está apresentando o barulho antes do rolamento quebrar. O rolamento apresentou folga, ele já tem que ver onde é que é. Ele é responsável. Ele não tem fé que vai dar certo aquilo lá. Ele tem que arrumar, ele tem que ajustar. Essa acomodação que nós temos de achar que no futuro vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo se eu conhecer como funciona aquela máquina. E no período de folga que aquela máquina tem, eu tenho que fazer a manutenção dela, eu tenho que limpá-la. É só observar o carro. O fabricante recomenda para fazer determinadas revisões de período em período, de época em época. Precisamos de lembrar assim, cada pessoa tem que ter muita importância com ela mesma. Ela julga que ela é importante. Ela não é importante. Nós temos que lembrar dos ruídos. Quanto mais ruído uma pessoa faz, menos evoluída ela é. Que é o professor na sala de aula. Ele está ministrando a prova, ele não faz ruído. E não permite que nenhum outro aluno faça ruído. Cada um não pode incriminar porque não foi bem sucedido. A fala do Senhor. Então é nosso dever conhecer os ensinos, porque as pessoas acham assim que nós podemos fazer o que nós queremos. Pode fazer o que a pessoa quer, mas antes de fazer, dentro da pessoa veio aquilo que precisava de ser feito de maneira correta. Se a pessoa não ouviu a orientação que veio de dentro, ela terá que colher. E tem uma referência bem importante que fala assim que os moinhos de Deus moem devagar. Hoje as referências estão em querer auxiliar o próximo, mas somente na matéria grosseira. É dar o almoço, é dar a cesta básica, é dar um casaco, é dar um prêmio, é fazer uma festa. Não tem nenhum auxílio de saber. Porque aquele que está querendo também, que está precisando, ele não pede saber para ele sair da situação. E a gente muitas vezes dá recurso financeiro para a pessoa que usa mal aquele recurso. Então o que acontece? Aquele que recebeu o recurso estava num nível. Agora com o recurso, como ele não tem costume bom, ele vai praticar o costume que prejudica a saúde. Ele vai descer. Mas aquele que deu, desce, faz o fio. Porque ele possibilitou que ele descesse mais um degrau ou mais uma escada inteira. Quando nós vemos crianças pequenininhas que já nascem sem saúde, o que aconteceu numa outra época? Quando a gente vê criança pequenininha que a mãe não tem nenhuma habilidade para cuidar daquela criança, o que aquela criança fez numa outra época, que agora ela tem que ter uma mãe assim. Isso é físico.
Então, a questão da fala do Senhor está também nas leis, que o ser humano é o único que tem um livre-arbítrio, que pode fazer o que quer, mas os moinhos moem devagar. Então, nós tínhamos que estar trabalhando conosco mesmo para ver o procedimento que nós estamos tendo, para nessa época a nossa velhice ser melhor. Porque se a nossa velhice for melhor, e se tivermos a oportunidade de voltarmos, porque tem isso também, tem o tempo. E a gente pode observar que tudo tem o tempo. Aquela casa bonita foi construída há tanto tempo, agora ela já se encontra envelhecida. Aquela rua foi feita com tanto zelo, que em períodos anteriores aí era feito com paralelepípedo, com pedras. E o que acontece agora? Está toda feia. Então teve um tempo. Aquele fruto bonito daquela árvore, se ele não foi retirado da árvore no tempo que pode ser retirado, no tempo seguinte a árvore o coloca para fora. Aquele fruto um homem pode comer, um animal pode comer, ou ele vai ter a serventia dele de uma outra maneira, mas ele teve o tempo. Então nós também temos um tempo da nossa caminhada na criação. Isso é físico. Se nós não aprendemos a fala do Senhor, nós não vamos ser aproveitados, porque nós atrapalhamos aqueles que estão vivendo junto com a fala do Senhor. Fica bem fácil de observar a criança pequena, ela não aprendeu a língua da casa dos pais, ela vira um problema. E o que acontece? Aquela criança é retirada, é físico, ela é retirada do tempo. E então nós somos assim. Se nós trabalharmos agora para compreender a fala do Senhor, que são os ensinos, e tirar de dentro de nós essa acomodação de que tudo vai dar certo, aí o que acontece? Na sequência, nós teremos uma vida melhor. Porque nós passamos a ter confiança no Criador, porque nós caminhamos direito. Porque nós sabemos assim que tem pessoas que trabalham mais de 30 anos na mesma empresa. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela procurou, durante o período que ela estava na empresa, ir adequando ao funcionamento da empresa. E entrou uma máquina nova, ela faz o curso para saber como mexer naquela máquina. Se ela não está muito interessada e aquele empregador percebe, porque ele tem uma visão de cima do conjunto, então aquele empregador procura uma outra pessoa que tem interesse e dá o curso, possibilita o curso para esse que tem o interesse de ter o conhecimento daquela nova função. Então, se nós não nos enquadrarmos nos ensinos, nós seremos como aquele empregado desinteressado, seremos excluídos. Essa comparação que eu sempre faço aqui, a pessoa tem que lembrar que ela tem que trazer isso para dentro dela, que é verdadeiro. Temos que tirar de dentro de nós essa condição assim de morno. Porque aquele funcionário que é morno, ele é morno. O empregador sabe que vai contar com ele um tempo. Mas aquele que está mais quente um pouco, acima do morno, ele continua. Mas se ele estabiliza ali também, pode continuar. Porque não apresentou outro que apresentasse uma condição melhor, mas ele então está sabendo que ele está ali no morno. Nós, na criação, se nós continuarmos mornos, não servimos. É só observar um fruto que foi apanhado antes do tempo ou retirado pelo vento, ele não tem serventia. Ele não vai para a fase seguinte do amadurecimento. Anteriormente, e no interior ainda, tem muitas casas que tem galinha. Tem a ninhada ali da galinha, os pintinhos estão andando, a dona da casa conhece cada pintinho, para cada serventia. Isso é físico. Aqueles franguinhos, ela sabe qual que ela vai deixar para substituir o galo velho. A mesma coisa acontece conosco. Se nós não apresentarmos maduros,
seremos como aqueles pintinhos que vão para a panela logo, logo, porque não tem finalidade para aquela senhora que tem aquele afazer ali daquelas galinhas. Esse morno dentro de nós é bem importante assim. Meu trabalho não tem serventia, se a pessoa não está ligada à luz, é só observar os conhecidos nossos que têm o trabalho, que tem pouco recurso daquele trabalho, não tem serventia para ele, se ele não tiver sabedoria, ele virou um burro de carga na manutenção daquela família. Aquele outro que tem um trabalho, que tem muito recurso financeiro, não tem serventia também. O que difere de um do outro é a quantidade do recurso financeiro. Isso é físico. Outro valor que nós temos que ter dentro de nós. Porque aquele que tem um recurso financeiro também, se ele utiliza direito, ele possibilita muitas e muitas famílias sobreviverem daquela empresa. Isso também tem essa importância. Então não é menosprezar as coisas, é usar de acordo, possibilitando a roda da criação. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, quando quisermos voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem um tempo. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Quando a gente vê uma demolição, aqueles que moravam naquela localidade ali, que agora está sendo demolido, pelo sim ou pelo não, acontece assim, eles tiveram um tempo definido para ficar naquele local. Aquele fruto teve um tempo definido para ser apanhado, não foi apanhado, ele é expelido. Nós também temos esse tempo, foi nos dado o livre-arbítrio de caminharmos no caminho que quiséssemos. Só que quando a pessoa não conhece a fala do Senhor, acontece assim. Ela vai ficando sem liberdade, porque vai diminuindo a saúde, vai diminuindo a lucidez, consequentemente muda o tom da voz da pessoa. Ela para de ter o tom de comando. Quando para de ter o tom de comando, é caso daquele que adoeceu. Ele não tem mais comando, eles que passam a comandá-lo. Então o que adiantou? E como é que nós podemos julgar que vai dar certo no futuro? Não dá certo. A pessoa estava bem até ontem, hoje acordou assim. Então dentro de nós vai mudando. E essa questão de acordar assim é bem grave. Porque a pessoa, por exemplo, acorda com o pescoço duro. Ela fala assim que é o travesseiro. Mas aquele travesseiro está ali há décadas. Como é que ela fala que é o travesseiro? O que aconteceu dentro da pessoa que agora ela acordou com o pescoço duro, com as mãos duras, e que acordou de uma maneira que não pode colocar o pé no chão. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, dentro de nós, tem uma norma de tempo que não está relacionada ao tempo linear. De 7 da manhã às 7 da noite, de 0 ano a 80 anos, dentro de nós tem uma norma de tempo diferente. Como é que a gente faz para conviver com essa norma de tempo que não está relacionado ao tempo físico do espaço? O mais importante é saber que não tem como transmitir para um ou para outro os ensinos. A pessoa tem que lembrar que ela é que tem que desenvolver a capacidade para assimilar os ensinos. Não é outra pessoa, porque aquela criança pequena, para melhorar a sua letra, ela é que teve que fazer o treinamento. A fala do Senhor é essa condição de compreendermos os ensinos e de ter aquela confiança que a pessoa tem nos ensinos porque ela compreende direito. Então a pessoa tem que lembrar assim, para toda a época da nossa vida, nós recebemos auxílios de compreensão, de maneira de sermos, de nos tornarmos qualificados para a vida. Mas a vida só tem importância se a pessoa está ligada com a luz.